Nós trabalharemos então com ângulos, né? O que que é um ângulo? É a união de duas semi-retas distintas e de mesma origem com a região limitada por elas, certo? Essa origem é chamada de vértice e as semi-retas formam os lados. Vamos imaginar então que aqui eu tenho as minhas duas semi-retas, né? Eu coloquei um percevejo para prender, né? O que seria as duas semi-retas. Então, o que que seria o ângulo, né? O ângulo, gente, é quando nós temos duas semi-retas unidas, né? Por um ponto que é o nosso vértice, né? Então, o que que seria o ângulo, né? O ângulo vai ser o espaço formado por essas duas semi-retas, né? Então, aqui elas estão uma sobre a outra. Conforme eu for afastando, ó, vai dando um ângulo, que o ângulo pode ser interno, pessoal, ou pode ser pelo lado de fora também, certo? Ó. Um pouco da história, então, do surgimento, né? O porquê que é dividido em 360 graus a volta completa, né? Surgiu há muito tempo atrás, pois acreditava-se que o Sol é que girava ao redor da Terra, levando 360 dias para acontecer isso. Então, cada dia representava um 360 avos, né, dessa circunferência, denominando, né, um ângulo central que foi denominado 1 grau. Hoje, sabe-se que é a Terra que gira em torno do Sol, né, e que leva 365 dias e algumas horas para acontecer isso. Mas o surgimento, né, de ser 360 graus é daí. Como nós já vimos, da onde surgiu 360 graus para a volta completa, nós vamos, através de dobraduras agora, conhecer alguns ângulos importantes, certo? Então, assim, ó, quando nós temos a volta inteira completa, eu tenho o total, que é de 360 graus. Quando a gente divide ao meio, o que que acontece, né, pessoal? Dividindo ao meio, eu fiquei com a metade da volta, ou seja, 180 graus, certo? Aqui eu tenho 180 graus. Vou dividir mais uma vez, ó, formar um leque. Esse ângulo aqui, pessoal, é o meu ângulo, era 180 dividido ao meio, ficou o ângulo de 90. Esse ângulo aqui é muito conhecido, certo? Ele é chamado de ângulo reto. É o ângulo de 90 graus. Agora, vamos pensar assim, eu pego o ângulo de 90 e vou dividir mais uma vez. O que que acontece? Eu fiquei com a metade do de 90, ou seja, 45 graus. Então, percebam, ó, aqui eu tenho um ângulo de 45, aqui o de 90, aqui o de 180 e aqui o inteiro, né, que seria o 360 graus. Então, eu posso, fazendo linhas aonde tem as dobras, ó, se eu riscar com a caneta, pessoal, eu tô dividindo toda a volta, que é 360, dividindo em ângulos de 45 graus, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó, percebam que aqui é o meu 0 grau, né? Quando não tem ângulo. Andei 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 e a volta completa 360. O instrumento que mede o ângulo é o transferidor. Ele pode ser a metade de 180 graus ou a volta completa, o de 360 graus. Conforme a medida desse ângulo, nós temos uma classificação, certo?
O ângulo, pessoal, ele se chama ângulo agudo, quando ele mede menos que 90. Qualquer ângulo, ó, aqui eu tentei colocar aqui em cima, ó. Aqui eu fiz um desenho de um ângulo agudo, porque essa medida aqui, com certeza, é menos que 90. Então, pessoal, quando a gente tem qualquer, ó, que é zero, né? Passando do zero, vai, chegando até 89, né? Que é menos que 90, ele vai ser um ângulo agudo, certo? O próximo ângulo que nós temos a classificação é o reto. O ângulo reto é um dos mais utilizados, pessoal. Né? Ó, o ângulo de 90 graus, exatamente 90, é o ângulo, ó, que se eu colocar no cantinho da folha, ó, a parede com o chão, ela tem que ter esse ângulo, senão ela pode cair, né? É um ângulo muito visto, muito utilizado. Esse ângulo, então, ele se chama de ângulo reto. É o único que nós podemos representar também por esse quadradinho e um pontinho no meio. É o ângulo reto. Passando de 90, qualquer um que seja maior que 90, né? Aqui eu tenho um ângulo maior que 90, dá para ver a abertura dele aqui, ó. Maior que 90, ele se chama obtuso. Então, 90 é reto. Passou de 90, pessoal, passou de 90, 100, 120, 130, passou de 90, ó, ele é chamado obtuso, certo? Daí, nós temos o ângulo que é igual a 180. Ele é um ângulo raso, né? Pense em uma água rasa, né? O que acontece, ó? Ele é um ângulo que mede 180 graus, exatamente, certo? Nós temos também o ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? É quando não tem ângulo nenhum, né? Ó, está uma sobre a outra, semi-reta, uma sobre a outra, ó, não formou ângulo nenhum. Então, é o ângulo nulo, 0 grau. E nós temos também, a partir daí, né, a volta completa, né? Quando a gente faz a volta completa, ó. Fizemos toda... Ó, caiu. Deixa eu colocar aqui. Fizemos a volta completa, faz toda a volta, ó. Fica um sobre o outro novamente. Quando a gente faz essa volta, ó, a gente diz que é uma volta, né? Uma volta tem 360 graus. Certo, pessoal? Aqui nós temos alguns exemplos com ponteiros de um relógio, né? Que entre esses ponteiros formam ângulos. Eles podem ser agudos, rasos, obtusos, retos. Quando nós já vimos qual a medida, né, da volta inteira, que é de 360 graus, nós podemos utilizar frações para determinar alguns ângulos. Por exemplo, se eu falo 1/4, né, da volta inteira, o que significa 1/4? Lembram de frações, pessoal? O que é 1/4? É a volta inteira dividida em 4 partes e eu pego uma, não é isso? Então, como é que funciona o cálculo? A volta inteira, quantos graus é? 360. Dividida em 4 partes, cada parte vai dar 90. Quantas partes eu quero? Uma, né? Vezes 1. Então, 90 graus representa 1/4. O que seria 4/6? Primeira coisa, a gente divide sempre o total pelo de baixo, né? Então, seria 360 dividido em 6, que vai dar 60 cada parte. Quantas partes eu quero? 4, né? É só multiplicar por 4, ó. Vai dar o total de graus, que é de 240. Então, aqui eu tenho 4 das 6 partes, 4/6 de volta. Representa 240 graus. O que seria a metade, né? A gente representa por 1/2, ó. É o 360 dividido na metade, que dá 180. Pego uma parte, 180 graus, certo? Pode acontecer também em mais de uma volta, né? Por exemplo, aqui, ó, uma volta e 2/3 da volta.
Uma volta é o 360. O que seria 2/3? Significa dividir o 360 em 3, dá 120 cada parte. Pego 2, 240. O total vai ser somar o 360 mais o 240, que vai dar 600 graus. Então, podem acontecer diversos tipos de situações, utilizando frações e ângulo, certo? Bom, todo ângulo, pessoal, pode ser indicado destacando esses pontos aqui, ó, e uma das semirretas. O outro vai ser o vértice, que é sempre o ponto que vai no meio com o chapéu em cima, e o outro ponto do outro lado, que é a outra semirreta. Então, eu costumo indicar de que maneira, ó, o ângulo AOB. Daí, nós medimos aqui e colocamos o valor do ângulo, certo? Então, essa maneira é de costume para indicação de ângulo, tá? E eu vou mostrar para vocês como desenhar um ângulo, tá bom? Nós precisamos, então, do transferidor, que ele pode ser, como eu já mostrei, de 360, que é a volta inteira, ou a metade, que é de 180. Tanto um quanto o outro dá para fazer da mesma maneira. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, pessoal, a gente começa traçando uma semi-reta, que tem início e não tem fim. Destaca o ponto, que vai ser o nosso vértice, no caso aqui o ponto O. O que eu faço? Agora, essa parte é muito importante. Nós temos que, bem aqui no meio eu tenho um risquinho, que eu tenho que sempre que localizar ele bem aqui, ó, junto com o ponto que eu fiz na folha. E daí, gente, esse lado aqui, que normalmente tem o 180 ou o 0, eu tenho que colocar, ó, risquinho em cima do risquinho da folha. Eu quero o ângulo 50 graus, então vocês têm que tomar muito cuidado, ó. Eu sempre começo pelo que tá do 0, né? Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50. No 50, eu coloco um pontinho, tá? Então, percebam que eu tenho que começar sempre a medir do 0, mesmo que tenha outros valores ali. Depois que eu fiz isso, eu vou alinhar esse ponto com o meu vértice e traço a outra semirreta. O tamanho da semirreta não importa, porque o ângulo não depende delas. O ângulo é só esse espaço aqui no meio, ó. Então, aqui, pessoal, nós desenhamos um ângulo que mede 50 graus. Eu coloco os pontos, então, aqui pode ser o D, o vértice é obrigado a ser o que está no meio, e o outro ponto, o A, certo? Coloquei os pontos, coloquei o valor, coloquei tudo que precisava colocar. Eu tenho que sempre identificar onde está o meu ângulo, porque ele pode estar aqui ou por fora. Se eu sei que esse aqui é 50, pessoal, quanto que tá aqui na volta por fora? É o que falta para 360, né? Então, se aqui é 50, quer dizer que tudo aqui vai dar quanto? 310, certo? Porque 310 mais 50 fecha a volta inteira, que é o 360, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, com giros que um carro dá ali fazendo uma volta completa, meia volta, 1/4 da volta e 1/8 da volta, que representa 45 graus. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de uma mulher olhando no espelho e fazendo um giro, né? Primeiro ela dá 1/4 de volta, depois a metade, depois ela faz uma volta completa, voltando, né, para a mesma posição de partida. Ângulo é um assunto muito importante da matemática. Ele faz parte de muitas situações do nosso dia a dia.
Espero que vocês tenham entendido, ok? Abraços e até a próxima!